Já começou? Oi, tudo bom? Ai, gente, eu já tô aqui, acho que no sexto vídeo com a mesma roupa. Eu decidi gravar tudo no mesmo dia, porque o processo agora seletivo nessa reta final já tá acontecendo bem mais rápido as coisas. E como eu posterguei muito, adiei muito pra começar a gravar esses vídeos, eu acho que eu vou acabar esquecendo, sabe? Ou acabar desistindo de gravar. E eu não quero fazer isso. Em 2017, quando eu fiz meu intercâmbio pra Irlanda, eu queria ter feito isso, mas eu tinha muita vergonha na época. Eu era muito tímida e não fiz. Então, agora nessa segunda experiência de vida, trabalhando fora, estudando fora, enfim, fazendo alguma coisa fora do meu país, eu quero muito compartilhar com vocês e também deixar registrado. Eu acho que vai ser legal poder revisitar essas memórias daqui a alguns anos, que é uma coisa que eu queria ter feito e não fiz quando eu fui pra Irlanda. Se você tiver alguma pergunta sobre esse processo seletivo, e quiser saber mais informações, você pode mandar aqui nos comentários ou me seguir lá no Instagram, mandar uma DM pra mim no Instagram que eu respondo você, tá bom? Como eu disse meus antigos vídeos, eu comecei ali um processo seletivo com a Royal Caribbean, que é uma das melhores companhias marítimas, né, que tem no mundo, para vaga de Youth Staff, que é de animação infantil, na área de entretenimento. E isso foi em março desse ano, a gente tá em agosto. O que aconteceu? Chegou abril, eu fiz meu passaporte, aí eu fiz upload do meu passaporte lá no sistema da Royal. Fui falando com o pessoal da Portside, que é a agência de cruzeiros que contrata, né, que recruta aqui no Brasil. E eles falaram, porque eu já tinha passado um mês, né, quando meu passaporte ficou pronto, já tinha passado um mês desde aquela entrevista em inglês. E eu não tinha recebido nenhuma data para aquela terceira entrevista específica, né? Terceira entrevista que seria específica sobre a vaga de youth staffs, para fazer tipo uma dinâmica, assim, né? E aí eles falaram que a Royal tava demorando muito para fazer esse tipo de entrevista específica, para esse tipo de vaga de animação, porque apesar de eles colocarem lá que eles estavam contratando, não era não era urgente. Então, eles estavam deixando para depois. E aí, às vezes eles fazem isso porque eles acabam estendendo o contrato de uma pessoa que tá lá e e aí que passou um mês, 2 meses, 3 meses, abril, maio, junho. E aí chegou julho, né? 4 meses depois. O que aconteceu em julho? A Portside, que é uma agência queridíssima, todo o meu agradecimento aqui ao Luiz, à Thaís, que foram pessoas que conversaram comigo durante esse processo, né? Entraram em contato comigo falando que tinha uma outra companhia chamada P&O. P&O faz parte ali também do conjunto de empresas da Princess. Que a P&O não é tão conhecida, pelo menos eu não conhecia. A Princess eu já tinha ouvido falar. Né? Se você não conhece a P&O, você deve ter ouvido falar da Princess. Eles são ali da mesma família, digamos assim, sabe? E deixa eu respirar. Tô nervosa. E aí o que aconteceu? Eles falaram que a P&O tinha uma vaga aberta para Youth Staff e que eles queriam saber se eu estava interessado em fazer uma entrevista com, com a P&O. Aí já seria uma entrevista em inglês, né? E eu tava assim tão desacreditada, sabe? Já tinha passado tantos meses, já tinha meio que desanimado. E aquelas 2 primeiras entrevistas tinham acontecido em horário de trabalho. Então eu tive que pedir para remanejar meus horários na escola. Aí o horário que eles mandaram para mim é um horário meio ruim, tipo, era o horário que eu ia estar em aula e eu não queria ter que remanejar meu horário, não teria que passar por esse tipo de coisa, porque é ruim, né? Você ter que ficar falando com o seu empregador sobre isso. E sem poder falar, né? Porque quando você tá aplicando para vaga em cruzeiro, as agências sempre vão te falar para não falar com o seu atual empregador, porque é ruim, né? É meio chato. Então, como eu não podia falar por que que era, eu tinha que, sei lá, dar alguma desculpa, né? E aí eu não tava afim dessa vez. Então eu recusei.
Aí passou 2 semanas, eles mandaram um outro e-mail falando pra mim, olha, a gente tem um outro horário disponível, que era horário de almoço. E aí isso já foi começo de agosto, foi na primeira semana de agosto. A gente tá agora na última semana de agosto, hoje é dia 30 de agosto. E acho que eles mandaram pra mim por e-mail, assim, pra, sei lá, fazer essa entrevista em inglês, direto com a P&O, no dia 2, 3 de agosto. Era uma segunda-feira, eu lembro até hoje. E era pra ser no meu horário de almoço, então eu aceitei pra fazer essa entrevista. E como era no meu horário de almoço e eu tava na escola, gente, eu fiz essa entrevista no banheiro da escola. Então, nossa, toda a preocupação que eu tive com o espaço, com o silêncio, isolamento de som, nas minhas 2 primeiras entrevistas por Skype, eu não tive, né? As 2 primeiras entrevistas eu fiz, acho que pelo computador, fiz aqui nessa salinha que eu tô, que dá pra isolar bem o som. E nessa entrevista com a P&O, na P&O, eu fiz no banheiro da escola. Já tinha barulho de criança, eu fiz com meu fone de ouvido, sentadinha ali no banheiro. E foi assim. Essa entrevista com a P&O foi com o mesmo entrevistador que eu tinha feito aquela entrevista pra Royal. Então ele viu lá no sistema que já me conhecia, né? Que eu já tava num processo com a Royal, ele perguntou o que aconteceu. E foi em inglês a entrevista, né, de novo. Aí eu falei pra ele, eu já tava até meio assim, falando, ai... Até eu mudei a cor do meu cabelo, lembra que eu tinha falado pra ele da cor do meu cabelo? Que eu tava com o cabelo azul na época, e eu falei assim, vai ter algum problema? Tá com o cabelo azul? Na minha primeira entrevista com ele, né, da Royal. Aí ele até foi meio secão, falou assim, depende da companhia. E, tipo, me cortou. Aí eu falei assim, sim, eu já falei contigo uma vez. Ele viu pelo histórico do Skype, na verdade. Até mudei a cor de cabelo, que agora eu tô com o meu cabelo quase natural, né? Aí ele, é verdade, você era a garota do cabelo azul. Eu, mudei a cor de cabelo pra poder conseguir ter mais chance, né, de passar. E ele perguntou por que eu não tava trabalhando ainda na Royal, né, porque passou tanto tempo. Aí eu falei que a Royal, aquela terceira entrevista com a Royal não tinha acontecido, que eles não estavam chamando porque, sei lá, né, N motivos, não sabia, na verdade. E eu tava esperando, né, que eu tava aguardando, né, e a agência me encaminhou pra fazer essa outra entrevista pra essa outra companhia. Enfim, aí se deu início a minha entrevista com a P&O, né, especificamente pra P&O, e aí eu estranhei, porque lembra daquela primeira entrevista com a Royal, que foi bem rapidinha? Foi bem rapidinha porque ia ter mais uma outra. Nesse caso, essa entrevista pra P&O era só aquela entrevista e eu já ia ser aprovada, eu nem sabia. Tipo, era só aquela entrevista e aí você já pode começar o restante do processo pra trabalhar. Então aí, nessa entrevista em inglês, ele já pediu pra eu falar específico como que eu trabalho com criança, que tipo de atividade eu faço com elas, como que eu faço pra engajar elas, como que eu faço pra conotar uma situação de conflito com uma criança, como que eu falaria que houve algum tipo de problema na sala de aula pros pais. Então foram questões bem específicas, né? Que ele não tinha feito da outra vez. Eu até estranhei, porque tava sendo até um pouco mais longa, né, a entrevista. E conferiu todos os meus dados, conferiu toda a minha experiência de novo, a minha formação na área da educação, que eu sou formada em letras, português e inglês, tenho pós-graduação em psicopedagogia, educação especial. Ele perguntou de novo sobre a questão das línguas, né, porque para essa vaga de youth staff você precisa falar mais de 2 línguas, né, saber ali inglês e pelo menos mais uma língua que não seja o português, porque português não é tão falado fora do Brasil, né. Então, pelo menos ali o inglês espanhol, ou inglês francês, ou inglês italiano, né. E a P&O, essa vaga para que eu tava aplicando, que eu nem sabia qual que era, na verdade, nem sabia que eu era companhia. Pra você ter uma ideia, eu tava tão assim, desacreditada, já tava tão assim, que eu nem sabia pra qual companhia que era. E aí eu perguntei pra ele, essa entrevista que eu tô fazendo hoje, só pra confirmar, é com qual companhia marítima mesmo? Ele, é pra P&O Austrália. Porque nos e-mails estava escrito Princess, mas dizia que era uma empresa derivada da Princess, mas não falava qual que era. Aí ele falou P&O Austrália, que faz parte ali do conjunto de companhias marítimas que é dentro da Princess, né?
que é uma companhia de cruzeiro menor, que faz ali roteiro só da Austrália, Oceania e Ásia. Aí eu já achei bem legal, né? E aí ele falou, eu perguntei, e pra essa vaga vai ter uma terceira entrevista? Porque eu tava assim, né? Tipo, vou ter que esperar de novo, uma terceira entrevista. Aí ele falou, não, essa é a última entrevista e a partir de hoje, daqui, se você for aprovada, você já vai poder dar entrada na documentação. Aí eu fiquei assim, né? Aí ele falou do salário, né? Que o salário era $1.500. Lembrando que o da Royal era $2.000. Aí ele falou, o salário é um pouco menor do que o da Royal, mas também é uma companhia de cruzeiros menor. Não vai tanta família, vai mais pessoas, assim, de idade. Então, assim, ele falou que é um estilo diferente de cruzeiro, sabe? Por conta dos passageiros. E aí eu fiquei, ok. Porque a entrevista em inglês, né? Aí ele perguntou se eu tava ok com o salário, né? Porque, mano, pra quem ganha em reais, gente, 2022, Brasil, pra quem ganha em reais, R$10.000, que era o salário da Royal, né? 2.000 vezes $5, já era tipo, uau. $1.500 é menos, acho que dá 7.500 reais. Só que, meu, é R$7.500 limpo, né? Você não vai gastar com acomodação, com comida, tu vai gastar ali só com o teu básico de higiene quando você for sair, né? Quando o navio atraca nos portos. E eu pensei, ok. E aí ele me confirmou mais uma vez. O que foi que ele me confirmou? Ele fez mais uma pergunta, assim, tipo, ele me pediu um e-mail. E aí ele fez mais uma pergunta assim do nada, tipo. Aí veio a pergunta da situação de conflito. O que eu faria se um pai viesse perguntar alguma situação que tinha acontecido, que o filho tinha ficado chateado? E aí, era inglês, né? A entrevista. Só lembrando que é inglês, gente. É tudo em inglês. Aí eu falei que eu falaria a verdade, o que aconteceu, a situação, se houve alguma divergência, a situação com algum coleguinha, mas que estaria sempre de olho, né, pra não acontecer nada de mal, e que falaria com calma e com educação para que a situação fosse tratada da melhor maneira possível. Falei isso em inglês pra ele. E aí foi isso, ele, já coloquei seu e-mail aqui no sistema, você foi aprovada, você vai receber o e-mail mais tarde, hoje, com as documentações necessárias que você precisa enviar. Bem assim. Aí eu fiquei tipo, quê? E fui aprovada. Fui aprovada, entendeu? Então, diferente das outras vezes, que eu recebi a aprovação por e-mail, ele já falou ali, na hora da entrevista, você foi aprovada, tô te enviando para trabalhar na Piano Austrália, com salário tal, confirmou tudo, assim, ficou falando. Aí, sei lá, foi tão legal, porque ele falou, tipo, você foi aprovada para essa vaga, você vai ganhar tanto para trabalhar tantos meses, que serão 5 meses. E agora você precisa enviar toda a documentação pra gente dar continuidade nesse processo. E foi isso. Ele pediu meu passaporte também, aí eu já tava com o passaporte pronto. E é isso. E aí, esse vídeo foi um pouco maior, porque eu tive que explicar várias coisas. Mas esse dia eu fiquei bem feliz. Esse dia eu fiquei bem feliz, porque, nossa, deu um alívio, sabe? Tipo, passei. E a partir desse dia, eu voltei a sonhar com essa coisa de trabalhar em cruzeiro, sabe? Porque eu já tava meio desanimada. E agora vão vir outros vídeos, tá? Tipo, documentação específica que foi pedida, o curso que a gente precisa fazer na Marinha, e outras coisas que precisam ser feitas, né? Visto, exames médicos, tudo mais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado até aqui e até mais. Tchau!